Olá, você acompanha agora os destaques do Brasil e do mundo. Mais de 5 bilhões de pessoas poderão ter dificuldade de acesso à água até 2050. A advertência é da Organização Meteorológica Mundial. O bem mais precioso para a vida humana pode ser um problema ainda maior para grande parte da população do mundo em alguns anos. O relatório lembra que em 2018 já havia 3 bilhões e 600 milhões de pessoas sem acesso suficiente à água por pelo menos um mês. A agência da ONU relata que nos últimos 20 anos o armazenamento de água no solo diminuiu 1 centímetro a cada ano, levando-se em consideração a superfície, o subsolo e a umidade do solo, assim como gelo e neve. As maiores perdas ocorrem na Antártica e na Groenlândia, mas muitas áreas densamente povoadas, em latitudes mais baixas, sofrem perdas significativas em lugares nos quais se costuma se abastecer de água. O documento ressalta que estas perdas têm consequências importantes para a segurança hídrica, em especial porque a água doce utilizável e disponível representa apenas 0,5% da água presente na Terra. Ao mesmo tempo, os riscos relacionados com a água aumentaram nas últimas 2 décadas. Desde 2000, o número de catástrofes envolvendo inundações aumentou 134% em comparação com as 2 décadas anteriores. Enquanto isso, o número e a duração dos eventos de seca cresceram 29% no mesmo período. A maioria das mortes e dos danos econômicos causados pelas enchentes acontecem na Ásia, mas a seca é a principal causa de óbitos na África. Para a Organização Meteorológica Mundial, é fundamental investir tanto em sistemas que permitem uma melhor gestão dos recursos, quanto nos sistemas de alerta precoce. Cerca de 14% dos corais do mundo desapareceram entre 2009 e 2018. Os dados foram divulgados por uma rede global de monitoramento de recifes. Entre os motivos do declínio estão a pesca predatória, o desenvolvimento costeiro, o declínio da qualidade da água e o aquecimento global. O estudo de 10 regiões de corais mostra que o branqueamento da espécie ocorre devido ao aumento das temperaturas na superfície marinha e tem sido o principal fator de seu desaparecimento. O estudo dos recifes de coral de 2020 se apoia em dados colhidos em 12 mil locais de 73 países. A organização informou que o relatório oferece o panorama científico mais preciso até hoje dos danos causados pelo aumento da temperatura nos oceanos. Em nota, o Instituto Australiano de Ciências Marinhas alertou que é necessária uma rápida redução das emissões globais de gases do efeito estufa, como forma de driblar o aprofundamento da crise. Por outro lado, afirma que muitos recifes de coral no mundo continuam sendo resistentes e podem se reconstruir caso sejam criadas condições favoráveis a isso. Os recifes abrigam pelo menos 1/4 do conjunto da fauna e flora marinhas. Também representam uma fonte de proteínas e medicamentos dos quais dependem pelo menos 1 bilhão de pessoas no planeta. As companhias aéreas de todo o mundo se comprometeram a atingir um saldo zero de emissão de CO2 até 2050. As companhias aéreas de todo o mundo estimam que vão perder 51,8 bilhões de dólares este ano devido à Covid. Com isso, vão continuar no vermelho em 2022, com uma queda de 11,6 bilhões de dólares. Mesmo enfrentando dificuldades, o setor se comprometeu a atingir um saldo de zero emissão líquida de CO2 até 2050, como forma de combater a mudança climática. O anúncio veio poucas semanas antes da Conferência do Clima, a COP26, e no momento em que as evidências de problemas climáticos se multiplicam. A Associação Internacional do Transporte Aéreo informou que pretende assegurar a liberdade de voar para as gerações futuras. A organização conta com 290 empresas associadas e representa 82% do tráfego aéreo mundial. A organização contava com 290 empresas associadas e representava 82% do tráfego aéreo mundial antes da pandemia do coronavírus e alinhava seus objetivos com os do setor aéreo europeu, que segue as metas da União Europeia. A meta foi considerada audaciosa, mas também necessária.
O setor da aviação emite 3% dos gases de efeito estufa na atualidade, mas conta com novos combustíveis renováveis e avanços potenciais como aeronaves elétricas ou movidas a hidrogênio e também mecanismos como a captura de carbono e medidas de compensação que os ambientalistas consideram ineficientes. O Brasil tem 12 milhões de microempreendedores individuais. Esse número poderia ser ainda maior porque muita gente continua na informalidade. Se você pretende ser um empreendedor, a gente mostra agora o que é um MEI e quais são os benefícios. Camila usou o hobby que tinha para suprir uma necessidade e deu certo. Descobriu que podia empreender e foi assim que começou um negócio no ramo de alimentos. Eu fui casar e as coisas de uma festa de casamento não é uma festa barata, né? E a gente precisava diminuir custos, né? E eu já tinha hábito de fazer brigadeiro, bombom, sempre fiz em casa, mas de brincadeira, né? E aí eu resolvi fazer. E eu fiz uma produção de 1.500 doces em 7 dias. Aí eu falei, olha, eu consigo produzir, né? Eu não sabia dessa minha capacidade. Mas eu já exercia, já fazia, sempre tive o dom de desenvolver. Ela conta que no bairro onde começou a confeitaria, o negócio parou de crescer. Tinha chegado no limite da informalidade. Eu vi que as portas não abriam, tipo, eu não conseguia entregar um café da manhã numa empresa, eu não conseguia fornecer uma festa de aniversário com uma empresa, entendeu? Devido que não ter nota fiscal. E aí eu falei, não, tá na hora de mudar. Daí eu entrei em contato com o Sebrae, tive uma assessoria muito boa, me ajudou todos os trâmites de abertura, né, da MEI. Aí eu abri e em seguida surgiu a oportunidade de empreender junto com uma amiga. E aí agora nós já estamos no processo de ME. Camila já pensa em migrar do MEI para o ME, microempresa. Depois que se regularizou, percebeu que não há mais limite para crescer. A empresa depende só da demanda, da venda e da produção. Quando você tem uma porta, né, uma cara, como diz você é visto de forma diferente. Porque uma coisa é a menina que faz bolo lá e outra coisa é a pessoa que tem uma confeitaria. É vista de outra forma. E as portas se abrem também, porque a gente consegue crescer à medida da produção em larga escala. E a produção em larga escala só acontece de forma empresarial, não tem como fazer isso de forma caseira. Pessoas que prestam serviços ou produzem e vendem produtos e estão informal, sonham em ter um espaço assim, como o da Camila. E o MEI é a primeira porta que se abre para que as pessoas saiam da informalidade. Esse analista técnico do Sebrae explica o que é o MEI, microempreendedor individual. O primeiro passo da pessoa é ser um microempreendedor individual. Ela vai obter o CNPJ e com isso ela vai ter diversos benefícios que a pessoa na informalidade não tem. Eduardo revela os principais benefícios que as pessoas têm ao sair da informalidade. A emissão de nota fiscal do serviço prestado, a obtenção de crédito e empréstimo facilitado nos bancos, o imposto baixo do seu negócio, poder vender através de licitações editais para a prefeitura, para o governo. Você também tem os benefícios previdenciários do governo, como auxílio-doença, aposentadoria. E também você tem todo o suporte e acesso ao Sebrae, com diversos cursos, palestras e facilidades para o microempreendedor individual. Ele ensina ainda o que é preciso para se tornar microempreendedor individual. Você tem que se formalizar, ou seja, obter o seu CNPJ. Para isso você pode, através do site do governo federal, o gov.br, ou pela sala do empreendedor da sua cidade, ou então pelo 0800 570 0800, falando diretamente com o Sebrae. E todos eles são gratuitamente. A Agência Europeia de Medicamentos anunciou que as doses de reforço da vacina da Pfizer-BioNTech fornecem um nível muito mais alto de anticorpos contra a Covid do que após a segunda dose e podem ser aplicadas em todas as pessoas com mais de 18 anos.
O comitê concluiu que a administração de uma dose de reforço a pessoas com 18 anos ou mais, pelo menos 6 meses após a segunda dose, é segura e fornece um aumento acentuado na quantidade de anticorpos produzidos para um nível muito mais alto do que o observado logo após uma segunda dose. Um estudo publicado também nesta terça-feira pela The Lancet já havia confirmado que 2 doses da vacina Pfizer-BioNTech são eficazes na prevenção da hospitalização por todas as variantes do novo coronavírus por ao menos 6 meses. Dados médicos obtidos a partir do acompanhamento de milhões de pessoas nos Estados Unidos permitiram concluir que a eficácia da vacina contra os riscos de infecção diminui ao longo do tempo, de 88% no mês seguinte à segunda dose para 44% após 6 meses. Mas o imunizante do laboratório BioNTech mantém sua eficácia de 90% contra os riscos de hospitalização por Covid-19 por ao menos 6 meses. Os dados confirmam os resultados de estimativas anteriores do Centro para o Controle e Prevenção de Doenças, principal agência federal de saúde pública americana, e do Ministério da Saúde de Israel. A erupção do vulcão Cumbre Vieja, na ilha espanhola de La Palma, fez muitos moradores do local deixarem suas casas. A gente vai conhecer agora a história de um casal que decidiu se refugiar no mar. Entre as opções que tinha, o casal Margareta, de 80 anos, e o marido Luiz, de 90, escolheu se refugiar em seu pequeno barco no porto de Tazacorte até que seja seguro voltar. Chegaram ali a Guardia Civil. A polícia chegou e disse: vocês precisam sair imediatamente. E saímos apenas com o que tínhamos conosco. Perguntamos para onde estavam nos mandando e disseram para o porto de Tazacorte. Ao chegar, nos informaram que deveríamos ter ido para Los Llanos de Ariadne e que teríamos que ir ao clube de futebol de Los Llanos. A Los Llanos de Ariadne e têm que ir ao clube de futebol de Los Llanos. O Hammurabi tem 6,4 metros de comprimento e, em 35 anos, passou apenas por uma mudança de motor. Mesmo na água, o casal se preocupa com a possibilidade da lava alcançar a embarcação. O casal passa a maior parte do tempo na parte de trás do navio, com um rádio, uma pequena geladeira e um computador com internet. A erupção do Cumbre Vieja forçou a retirada de 6.000 moradores da ilha das 85.000 pessoas que moram nela. O fluxo de lava já destruiu mais de 1.000 edifícios e o governo espanhol anunciou que vai destinar mais de 200 milhões de euros para a restauração da região. Depois do intervalo, você vai ver que o Brasil ultrapassou Inglaterra e Estados Unidos na vacinação de jovens. Até já! Um relatório publicado pelo Banco Mundial prevê uma fraca recuperação econômica na América Latina e no Caribe esse ano. O Banco Mundial revisou mais uma vez a projeção de expansão econômica na América Latina e no Caribe para 2021. A estimativa passou de 5,2% para 6,3%, mas o número ainda está abaixo dos 6,7% de 2020. O relatório semestral do Banco Mundial para a América Latina e o Caribe indica que as previsões de crescimento para 2022 são baixas. A fraca recuperação, somada às baixas taxas de crescimento, sugerem a existência de problemas estruturais internos na região, explicou o banco. A avaliação é que, se esses fatores estruturais não forem abordados, é provável que o crescimento anêmico continue e seja insuficiente para avançar na luta contra a pobreza e aliviar as tensões sociais. O Banco Mundial pede reformas urgentes para superar a crise da Covid-19 e evitar outra década perdida. A falta de saneamento básico gerou mais de 270 mil internações no Brasil em 2019, de acordo com um estudo do Instituto Trata Brasil. Este número representa um aumento de 12% em relação a 2018, que registrou pouco mais de 240 mil internações. Essa é a primeira vez em 10 anos que uma alta acontece. O estudo foi feito a partir de dados públicos do Sistema Nacional de Informações e do DataSUS,
um portal do Ministério da Saúde que acompanha os registros de problemas relacionados à saúde da população. Em 2020, os dados preliminares apontam uma queda, 174 mil internações. Em 2019, as hospitalizações geraram um gasto de 108 milhões de reais para o país e resultaram em mais de 2.700 mortes, uma média de 7 mortes por dia por falta de acesso à água tratada e esgoto. Em 2020, ao menos 1.900 mortes foram registradas, uma média de 5 pessoas mortas por dia no Brasil. As hospitalizações pela falta de saneamento são causadas por doenças em que a água é um importante veículo de transmissão, como diarreias, malária, dengue, leptospirose, entre outras. O Brasil já vacinou mais jovens contra a Covid do que os Estados Unidos e a Inglaterra, que começaram a imunização antes. Aos 16 anos, a Esther teve que esperar bastante pela vez dela, mas enfim, chegou o dia. Ela vai tomar a vacina contra a Covid-19. Eu esperei tanto para finalmente poder, a minha idade, e é muito importante para mim, porque a minha mãe, ela passou muito mal de corona, ela está no grupo de risco, e era um risco, eu trazer corona para casa, então agora eu estou mais tranquila. E como é menor de idade, a estudante teve que vir acompanhada pela mãe. E a mulher diz que só se sentirá segura quando todos os filhos estiverem vacinados. Tem que estar a família toda vacinada, né? Só aí a senhora vai ficar tranquila. É verdade. A boa notícia é que a vacinação de jovens do Brasil tem sido rápida e eficiente. A imunização de pessoas de 18 a 24 anos supera, inclusive, países de primeiro mundo. De acordo com dados oficiais, 70% da população nessa faixa etária já tomaram pelo menos a primeira dose no Brasil, enquanto na Inglaterra esse número é de 66% e nos Estados Unidos 63%. E segundo especialistas, esse sucesso é explicado principalmente por dois motivos. O primeiro é a eficiência do Programa Nacional de Imunização, que há vários anos é desenvolvido no país. E o segundo é que o jovem brasileiro confia na vacina, conforme comprovou uma pesquisa realizada pela Unesco em vários países do mundo. 85% dos jovens brasileiros disseram acreditar na vacina. A média mundial foi de 75%. Além disso, 87% disseram ter pressa para se vacinar, enquanto a média global foi de 56%. Isso não chega a ser nenhuma surpresa. Na verdade, eu acho que a surpresa seria o contrário. A gente sabe a nossa vocação histórica para vacinar e a importância dos programas maciços, do Programa Nacional de Imunização. Então, acho que isso só ressalta e reforça a importância de que o país sabe vacinar e tem condições para vacinar a sua população. O Bruno exibe com orgulho o comprovante de vacinação contra a Covid-19, mas lembra que essa é só mais uma. Aos 24 anos, ele já tomou vários tipos de vacinas. A gente toma vacina desde quando nós somos bebês. Ninguém nunca questionou, mas essa vacina... A gente sempre tomou, né? Acho que é importante levantar o questionamento e tudo mais, mas isso não pode ser decisivo para que você não tome uma vacina. Realidade bem diferente de outros países. Nos Estados Unidos, algumas empresas chegaram a oferecer brindes e até pagamento para os jovens se imunizarem. O vídeo desse mexicano viralizou na internet e o motivo é que ele faz um verdadeiro escândalo no momento de tomar a vacina. Não lhe descansa, Bem diferente do Thiago. Olha só a tranquilidade dele na hora de ser vacinado. Nossa, de boa. Na verdade, a hora que eu cheguei, eu fiquei um pouquinho receoso, né? Porque faz muito tempo que eu não tomava vacina também, né? Aí a gente fica com aquela imagem da agulha na cabeça, pensa que vai ser dolorido e tudo. Mas na hora que a gente vai tomar a vacina, a gente vê que é tranquilo. Eu quase nem senti a vacina mesmo. Aí depois saí, no outro dia fiquei com uma dorzinha no braço e só. E para esses brasileiros, a vacina é, acima de tudo, a oportunidade de retomar a parte da juventude que foi interrompida pela pandemia. É muito chato isso que a gente está vivendo, né, agora. E antes de tomar a vacina, eu já até tinha sonhado que eu tinha tomado a vacina, porque eu estava muito ansioso mesmo para tomar.
Na Europa, cabras de uma raça ancestral que quase foi extinta estão fazendo sucesso na prevenção de incêndios florestais. Elas adoram comer a vegetação altamente inflamável e os locais esperam que o pasto dessas cabras possam ajudar a evitar os incêndios florestais. Os conservacionistas também esperam que a introdução das cabras contribua para a sobrevivência da espécie, que é atacada por outros animais. A pastora Melissa Geuken disse que o projeto visa incutir princípios-chave de conservação do pastoreio para combater a prevenção de incêndios e gestão do habitat, ao mesmo tempo que ajuda a garantir a sobrevivência da raça. E acrescentou que as cabras barbadas foram escolhidas, mas ao mesmo tempo precisam de muito apoio para a conservação e o projeto de pastoreio é a solução ideal. Geuken também cresceu no oeste da Irlanda e passou muitos anos criando seu próprio rebanho de cabras. Disse que seu novo rebanho é muito curioso, embora reservado. Para retornarem ao pastoreio, elas usam caixas de rastreador GPS em volta do pescoço que pingam se elas se desviarem. Essa edição fica por aqui, mas no YouTube você pode rever as nossas reportagens. Obrigado pela companhia. Tchau!